Olá, sejam bem-vindos à aula 45 deste podcast. Nessa aula a gente vai falar sobre palavras conectoras de frases, né? Palavras de ligação de frases para conectar uma frase na outra na hora que você estiver contando uma história. Eu vou começar precisamente com 4 palavrinhas que vocês pediram bastante nos comentários para explicar. Então, desde já a diferença entre alors et donc, que são 2 palavras para dizer então, né, em francês. O então vai ser essa palavra conectora entre uma frase e outra, né, alors et donc. E vamos falar também de puis ensuite, que são 2 palavras para dizer meio que em seguida, né. Em seguida é uma palavra também conectora entre uma primeira parte da história e a segunda parte da história. Enfim, a gente vai falar dessas 4 palavrinhas e em seguida algumas outras palavrinhas de conexão, né, de frases ou de ligação de frases. Então, começando pela palavra então, né, que pode ser em francês alors ou donc. Essas 2 palavrinhas significam então, mas elas são usadas de uma maneira um pouco diferente. Começando pelo alors, ele tem 2 usos principais. Primeiro, a gente tem um marcador de consequência. Então, é assim, eu vou fazer isso por causa disso. E é um pouco mais coloquial que donc, né? Então, a gente vai, enfim, ter um uso aí mais coloquial. Então, numa frase, por exemplo, se eu falar, está chovendo, então eu levo o meu guarda-chuva. Então, o então é para marcar a parte da consequência da primeira parte da frase. Está chovendo, então, em consequência, eu vou levar o guarda-chuva. E aí, a gente vai usar o alors nesse caso, tá? Então, em francês, ficaria Il pleut, alors je prends mon parapluie. Il pleut, está chovendo, alors je prends mon parapluie. Então, eu levo meu guarda-chuva. Então, esse é o primeiro uso do alors. É para dizer então, né, de acordo com a consequência de algo. O segundo uso vai ser um marcador temporal de uma conclusão da história. Então, ele vai ser usado aí no início da frase para concluir uma história. Então, aqui eu estou aqui dizendo, olha, e aí tem isso, e aí tem aquilo, nananina. Então, a conclusão é essa, entendeu? Então, a gente também usa, então, basicamente, esse uso é o mesmo que a gente usa em português, né? Eu uso em português para dizer a conclusão de uma frase, igual eu acabei de explicar, está chovendo, então eu vou pegar meu guarda-chuva. E a gente também usa na conclusão, né, de uma história. Então, eu tô falando, eu fui lá fazer entrevista, nanani, e aí gostei, e aí não gostei. E aí, qual é a conclusão? Então, eu vou aceitar o emprego. Então, é isso. Eu contei uma história e, no final, eu tenho a conclusão da história que eu acabei de contar. E eu começo essa conclusão dizendo, então, eu vou aceitar o emprego, por exemplo. Entendeu? Então, esse alors, ele também vai ser usado assim. O segundo, e também pode ser usado, antes de passar para a próxima palavrinha, ele também pode ser usado para a conclusão de algo, por exemplo. Eu tô falando com a pessoa e aí eu tô falando, a gente não sabe o que a gente vai fazer hoje, porque você queria comer pizza e eu queria comer sushi, e nananina. E aí a conclusão é, então, o que a gente faz? Então, vem como formato de pergunta, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Então, o que a gente faz? E esse formato de pergunta, eu quero falar dele especificamente, porque às vezes você nem precisa fazer a frase inteira, né, dizendo, então, o que é que a gente faz? Porque o alors sozinho já vai servir como essa pergunta de qual é a conclusão. Então, se você usar o alors sozinho, a pessoa já entende que você está perguntando para ela qual é a conclusão daquilo que ela está falando. Então, você quer comer pizza, eu quero comer sushi, e aí não sei o que, mas a gente queria sair para jantar, nananana. E aí eu falo, et alors? Qual é a conclusão, então? Entendeu? Então, a gente usa o alors sozinho para
incitar a conclusão, né? Como pergunta para incitar a conclusão. É claro que você também pode fazer a pergunta inteira, né? Então, a gente faz o quê? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Então, o que é que a gente faz? Qual é a conclusão dessa história, dessa conversa? E aí, óbvio, você também pode usar o alors sozinho. É esse. Então, esse é o uso do alors, né? Vai ser a consequência de algo ou a conclusão de um raciocínio. É bem, então, equivalente ao então que a gente usa mesmo em português. E o donc, então é o que a gente vai usar agora. O donc é um pouquinho mais formal e um pouco mais lógico que o alors. Então, eu não vou traduzir ele para literalmente a palavra então em português, mesmo sendo literalmente a palavra então. Mas eu não vou fazer essa tradução literal para ficar mais fácil para vocês. É meio que se eu estivesse falando, nesse mesmo exemplo de frase, né? Está chovendo, então eu pego o meu guarda-chuva. Eu também posso usar o donc nessa frase. Então, ao invés de dizer il pleut, alors je prends mon parapluie. Está chovendo, então eu pego o meu guarda-chuva. Eu posso substituir esse alors pelo donc, mas aí eu trago uma outra estrutura de frase, digamos assim, para minha frase, né? Para o meu raciocínio, que é: está chovendo, logo eu vou pegar o meu guarda-chuva. Então, observa que a minha estrutura de frase não mudou, ela continua o então ali no mesmo lugar. E, basicamente, o que eu quero dizer também não muda. Eu tenho uma informação que é está chovendo e eu tenho uma conclusão, né, a sequência disso, que é eu vou pegar o meu guarda-chuva. Porém, é usado de uma forma mais lógica, como se fosse a palavra logo em português. Então, é como se eu estivesse dizendo, está chovendo, logo eu vou pegar o meu guarda-chuva. Como se esse fosse o raciocínio lógico. Está chovendo, logo o mais óbvio é eu levar um guarda-chuva. Então, basicamente é isso, tá? Esse donc, ele vai ser usado, então, dessa maneira, um pouco mais para frases que você quer trazer a lógica daquilo. E ele é bem usado de maneira, né, quando é texto escrito, argumentativo, texto um pouco mais formal, etc. A gente vai usar esse donc no lugar de alors. Mas é claro que você também pode falar ele no seu dia a dia, na sua fala. Você também pode usar, igual a gente usa o logo. Ah, está chovendo, logo eu vou levar o meu guarda-chuva. Mas ele ficaria um pouquinho, uma frase um pouquinho mais formal, digamos assim, tá? Mas as duas formas podem ser usadas. E para dar um outro exemplo, tem aquela frase, né, filosófica famosa que é penso, logo existo. Essa frase, então, se a gente traduzisse ela para o francês, a gente usaria o donc, porque é meio que isso, é a lógica daquilo que vem antes, né? Então, penso, logo existo. Je pense, donc j'existe. Enfim, é isso. E aí, em seguida, a gente tem as duas palavrinhas de conexão, né? Que são as palavrinhas de sequência. Tem o puis e tem o ensuite. O puis, ele vai indicar sequência cronológica, como se fosse a palavra depois. E aqui eu quero trazer essa palavra necessariamente porque vocês já devem conhecer uma palavra que significa depois, que é a palavra après, que é a palavra mais usada, assim, na língua falada, né? É a palavra après, que significa literalmente depois. Então, você pode estar contando uma história falando assim, por exemplo, eu fui pro trabalho, eu acordei, depois eu tomei café e depois eu fui pro trabalho, né? Nessa frase assim. Você usou a palavra depois, que está gramaticalmente correto. Mas, se você quiser enriquecer ou fazer uma frase que seja mais correta e mais usada no seu dia a dia, você vai dizer: eu acordei, daí eu tomei café e em seguida eu fui trabalhar, entendeu? Então, você pode usar a palavra depois, que vai estar correto, realmente você fez uma coisa depois da outra, mas o mais correto, digamos assim, de um ponto de vista fluidez do seu dia a dia,
é você usar palavras diferentes que indiquem a sequência daquilo. Acordei, daí tomei café e em seguida fui trabalhar. Então, esse puis, ele vai ser como se fosse esse daí, que a gente usa em português. Eu acordei, puis tomei café e depois fui trabalhar. Então, puis é como se fosse esse daí para fazer simplesmente uma conexão entre uma parte e a parte que acontece em seguida, tá? Então, eu vou colocar como se fosse uma tradução de daí, mesmo que, na verdade, né, não seja a tradução literal. Então, je me lève, puis je prends mon petit déjeuner. Je me lève, puis je prends mon petit déjeuner. Então, eu me levanto, je me lève, eu me levanto, puis je prends mon petit déjeuner. Daí, eu tomo o meu café da manhã. Então, é isso, a gente vai usar essa palavra em listas de ações, né, coisas que acontecem uma coisa meio que depois da outra. E aí, a gente vai ter a palavra ensuite, que meio que é a tradução de em seguida, né? Em sequência daquilo. Então, ele pode também ser usado substituído pelo après, né? Que significa depois. Mas o mais correto esse ensuite seria em seguida. Então, nessa frase que eu dei de exemplo, eu falo, eu me levanto, daí eu tomo café, então je me lève, puis je prends mon petit déjeuner. E em seguida eu saio para trabalhar. Então eu posso falar je me lève, puis je prends mon petit déjeuner. Ensuite, je pars au travail. Então, em seguida, eu vou para o trabalho. Então, esse ensuite é isso. Ele também é usado como depois, né? Como après, mas mais no sentido de em sequência daquilo. Em seguida, eu faço isso. E aí ele é bem usado, pode ser bem usado com a combinação da palavra puis que a gente viu antes, né? Porque aí eu uso primeiro o puis e depois o ensuite. Então, eu vou falar, je me lève, eu me levanto. Daí, puis, je prends mon petit déj. Ensuite, em seguida, je pars au travail. Então, espero que tenha ficado claro. Essas palavrinhas estão todas aí escritas na descrição do episódio para vocês lerem. E eu convido vocês a tentarem fazer algumas frases, né, que vocês colocariam a palavra après, que é a palavra depois. Eu convido vocês a tentarem fazer algumas substituições aí usando puis, ensuite e usando alors ou donc, tá? Em seguida, então, a gente vai ver algumas outras palavrinhas que estão aí nesses grupos de palavras de conexão ou consequência. Então, começando pelo bloco de palavras de consequência, a gente tem, então, o alors, o donc, e aí a gente vai ter o par conséquent. Seria, em português, consequentemente. Então, aqui, mais uma vez, é isso. Eu posso finalizar minha história dizendo, então foi isso. Ou então, a partir de agora, é isso que vai acontecer. Ou eu posso dizer a palavra consequentemente, que aí traz um pouco mais de formalidade para minha frase. Eu posso dizer, consequentemente, a partir de agora, é assim que as coisas vão acontecer. Então, esse consequentemente em francês é par conséquent. Par conséquent. Então, se vocês estiverem lendo algum artigo de jornal, vocês podem se deparar com essa palavrinha. Par conséquent, par conséquent. Então, é consequentemente. E a gente tem também um outro que é mais para argumentativo, vamos dizer assim, que é o é por isso que... E aí... É isso, tipo, quando você tá concluindo uma história, tipo, aconteceu isso e outro, é por isso que, a partir de hoje, sei lá, entendeu? Tipo, eu levantei, saí de casa, tava chovendo, não peguei meu guarda-chuva, nananã. É por isso que, a partir de hoje, eu vou deixar meu guarda-chuva na bolsa, entendeu? Então, é por isso que
é uma forma de concluir aquele pensamento depois de tudo que você já disse, tá? Então, conclusão. E aí, o é por isso que é c'est pourquoi. Então, você começa a sua frase, né, a sua conclusão dizendo c'est pourquoi. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. I have created the most advanced AI soldier. The wait is over. Tron Ares, now streaming on Disney+. We are looking for something you've discovered. And some of us will stop at nothing to get it. Ready? The countdown is complete. There's no going back. Our directive is clear. Hang on! Tron Ares, now streaming on Disney+. Rated PG-13. É assim que vai acontecer. É por isso que é assim que vai acontecer. Então, c'est pourquoi, c'est comme ça que ça va se passer. C'est pourquoi, c'est comme ça que ça va se passer. É por isso que é assim que vai acontecer as coisas a partir de hoje. Então, c'est pourquoi. C'est pourquoi. No início da frase, né? C'est pourquoi. E sim, o pourquoi é por quê, né? Porque de pergunta. Isso talvez vocês tenham dúvida. O pourquoi é o como fazer a pergunta em francês, né? Quando você vai fazer alguma pergunta de por que isso acontece, você usa pourquoi. Pourquoi isso acontece dessa forma, etc. E quando você vai responder, o porquê, ele é diferente. A gente não vai dizer pourquoi, se eu te perguntar, por exemplo, por que você fez isso? Pourquoi tu as fait ça? Você não vai responder pourquoi, nananina, porque não se usa esse pourquoi em resposta. A resposta, o porquê, né, de resposta, ele é parce que. Parce que. Então, a pergunta, pourquoi tu as fait ça? A resposta, parce que eu quis. Porque eu quis. Parce que j'ai voulu. Eu quis, j'ai voulu. Mas, então, e tudo isso para falar que essa é o único uso do pourquoi fora de uma construção de pergunta. Então, pourquoi é somente usado para pergunta, a não ser que você esteja começando essa frase de conclusão, né, do seu raciocínio. Então, é por isso que eu fiz isso. Entendeu? Tipo, esta é a razão. Este é o porquê eu fiz isso aqui que eu acabei de fazer. Entendeu? Então, c'est pourquoi j'ai fait comme ça. C'est pourquoi les choses vont se passer comme ça. É isso. Então, e aí, então, no segundo bloco, a gente vai ter palavras de adição ou continuidade da frase. Então, primeiro a gente tem o e, que é igual o português. Então, esse e, ele é igualzinho, a gente coloca ele para poder conectar uma coisa na outra. Então, eu saí de casa e eu peguei o carro e eu, enfim, cheguei atrasado. Então, eu não preciso necessariamente sempre usar a palavra de sequência, né? Aí, em seguida, eu peguei o carro e aí, em seguida, eu fiz aquilo e aí, depois, eu fiz aquilo. Você pode simplesmente falar, acordei e peguei o carro e saí de casa. Isso existe também, uma palavra de continuidade da sua frase. Então, em francês, também a gente vai dizer et. Je me suis réveillée et j'ai pris la voiture et je suis partie de la maison. Então, é isso. O et é também usado em francês. E aí, nesse bloco, a gente vai ter a palavra puis e ensuite, que a gente já viu. E, em seguida, a gente tem a palavra après, que vocês provavelmente já devem conhecer também, que é a palavra depois, né? A palavra mais usada para indicar a palavra depois. E, em seguida, a gente vai ter uma palavrinha que eu acho que a gente nunca viu aqui, que é a palavra além disso,
né? Quando a gente tá contando uma história, a gente fala, e além de tudo isso, ainda me aconteceu isso, ainda me acontece isso. Então, eu saí de casa, e aí tomei chuva, e aí esqueci meu guarda-chuva, e além disso, meu pneu furou. Então, esse além disso, a gente usa em francês de plus, de plus, de plus. E esse de plus, eu sei que a palavra plus, às vezes vocês ficam confusos, porque dependendo da frase a gente vai pronunciar o S, dependendo da frase a gente não vai pronunciar o S. Mas nesse caso do além disso, sempre que for, né, nesse uso do plus, a gente vai pronunciar o S, tá? Então você começa dizendo de plus, e foi isso aqui que me aconteceu. Além disso, foi isso aqui que me aconteceu. Então, colocando tudo isso numa frase. Je me suis réveillée, je suis partie de la maison, il pleuvait, j'avais oublié mon parapluie. Et de plus, j'ai crevé le pneu. J'ai crevé le pneu. Então, meu pneu estourou, né? Em francês, a gente vai falar que primeiro estourou o pneu, né? Na construção da frase. Então, crever é estourou, furou, etc., e pneu, né, que é um pouquinho difícil de dizer porque tem um P mudo, meio que como em português, né, pneu, mas enfim, a gente fala pneu. Em francês a gente quase não vai pronunciar esse P, e o O ele é também rápido, então fica uma palavra meio difícil de pronunciar, então pneu vai ser pneu, pneu. Eu tento falar devagar, mas o P é quase impronunciável, tá? Então, seria pneu, pneu. J'ai crevé le pneu. Então, eu estourei o pneu. Então, tudo isso para dizer que, além disso, eu estourei o pneu. Então, de plus, j'ai crevé le pneu. De plus, j'ai crevé le pneu. Voilà. Então, essas foram as palavras de adição e continuidade. E, em seguida, a gente tem oposição, né? Ou seja, eu tenho sempre ali na sequência, né? Eu tenho uma continuidade da frase, uma palavra de conexão entre uma frase e a conclusão dessa frase, porém, nesse caso aqui, em oposição. Então, não é a consequência daquilo, não é, está chovendo, então eu vou pegar meu guarda-chuva. Não, é sempre em oposição, né? Que a gente vai usar essa frase, essa palavrinha, quer dizer, que eu tenho 4 palavrinhas. A primeira é mas. Então, eu posso dizer, eu saí de casa, peguei meu guarda-chuva, mas o guarda-chuva estava quebrado. Então, eu tenho uma oposição daquilo tudo. Eu saí de casa, estava chovendo, eu peguei o guarda-chuva, mas o guarda-chuva estava quebrado. Então, ele não me ajudou. Então, o mas, em francês, é mais. Então, eu vou falar, j'ai pris le parapluie, je suis partie de la maison, mais il était cassé. Ele estava quebrado. Il était cassé. E aí é o mais, né, que a gente vai usar em oposição. Mais. Em seguida, a gente tem a palavrinha no entanto. Esse no entanto, a gente vai usar em francês basicamente como o mesmo uso em português. Então, eu estou contando alguma coisa, parece ser negativo, mas aí, no final das contas, segue sendo oposição, mas num sentido que pode ser positivo no final das contas. Tipo assim, estou falando, eu saí de casa, peguei meu guarda-chuva, estava quebrado, no entanto, eu tinha comprado esse eu nunca tinha usado esse guarda-chuva, por exemplo. Então, é ainda uma oposição da oposição, digamos assim. Tá? Então, esse no entanto em francês vai ser cependant. Cependant. Então, nessa frase que eu acabei de dar, je suis partie de la maison, j'ai pris mon parapluie, il pleuvait, mais le parapluie était cassé. Cependant, j'avais jamais utilisé ce parapluie. Então, no entanto, eu nunca tinha usado este guarda-chuva, né? Ele estava quebrado, mas eu nunca tinha usado. Em seguida disso, a gente tem a palavrinha que seria a tradução de mesmo assim. Mesmo assim, na real, eu não vou ter uma palavra que vai ser exatamente a tradução, né? Eu coloco como se fosse mesmo assim, mas eu não tenho exatamente
a tradução dessa palavra, então vou tentar explicar de uma maneira mais prática. É a palavra pourtant. Pourtant. Então, seria talvez portanto, não sei. Pourtant, a gente vai usar assim, por exemplo. Ainda no meu exemplo de sair de casa com guarda-chuva, me molhei, o guarda-chuva estava quebrado. Eu posso falar assim, eu não entendo por que o guarda-chuva estava quebrado, pourtant, eu paguei muito caro nesse guarda-chuva. Então, é tipo assim, eu paguei caro e mesmo assim o guarda-chuva quebrou. É mais ou menos como se fosse esse raciocínio. Eu paguei caro e mesmo assim o guarda-chuva quebrou. E pourtant, il est cassé. J'ai payé cher et pourtant, il est cassé. Paguei caro e mesmo assim ele se quebrou, né? Então é isso. O pourtant, ele vai ser mesmo mais ou menos como esse uso do mesmo assim. E mesmo assim isso aconteceu. Tipo assim, não entendi por quê. E aí a última palavrinha que a gente tem é em compensação. Em francês é en revanche. En revanche, que parece revanche, né? Tipo, parece vingança, alguma coisa assim. Mas não, é a palavra em compensação. Então, basicamente, quando... se eu estivesse falando assim, por exemplo, pourtant j'ai payé cher, je comprends pas pourquoi il s'est cassé. En revanche, ils vont me rembourser. Então, tipo assim, eu mesmo assim eu paguei caro, né? Mesmo assim ele quebrou. Em compensação, eles vão me reembolsar. Então, tipo, é sempre também a oposição daquilo que eu estou dizendo. Tipo assim, vem sendo o argumento daquilo que eu acabei de dizer. En revanche, eles vão me reembolsar. E vão me rembourser. Em seguida, a gente tem 3 palavrinhas de explicação ou exemplificação. Então, a primeira palavra de todas é o por exemplo, né? Que é normal. Eu uso também em francês é normal. Par exemple. Então, eu estou falando alguma coisa e aí eu quero exemplificar e aí eu falo par exemple. E aí eu dou o exemplo. Por exemplo, nananina, e aí eu dou meu exemplo. Ou então, eu posso dizer uma palavrinha que significa quer dizer. Em português, eu não sei se a gente usa muito quando, por exemplo, eu tô aqui explicando e aí eu quero dizer que eu quero especificar um pouco mais aquilo que eu estou dizendo. Às vezes a gente usa, por exemplo, tô falando isso, quer dizer, não é assim que se faz, né, nanani. Então, em francês é basicamente isso. Esse quer dizer quando eu quero especificar um pouquinho, eu quero dar uma ênfase naquilo que eu estou dizendo. E aí eu vou dizer, quer dizer, e aí eu especifico, eu entro um pouquinho mais no detalhe daquilo que eu estou dizendo. Eu vou tentar exemplificar. Então, a palavrinha em francês é c'est-à-dire. C'est-à-dire. É bem comum em textos informativos, assim, quando você está querendo explicar algo de uma forma bem... algo de uma forma bem clara, né, e fluida. Aí você vai dizer, hoje eu vou fazer tal coisa... Quer dizer que eu vou chegar mais tarde, etc. Então, você quer usar essa palavra quer dizer para dar realmente o detalhe daquilo que você acabou de dizer, para que fique muito claro e límpido que a informação que você está dando é essa. Então, não está subentendido. Quando você usa essa palavra, você realmente deixa transparente a informação que você está querendo dar. Então, por exemplo, se eu disser, hoje eu vou, trabalhar mais tarde, eu vou trabalhar muito, eu tenho reunião, nananana, e aí você fala, quer dizer que eu vou chegar muito mais tarde que o previsto. Então, eu estou realmente... Não estou deixando subentendido que talvez eu chegue tarde porque eu tenho muito trabalho. Eu quero dizer, eu tenho muito trabalho, isso significa que eu vou chegar muito tarde em casa, tá? Então, é o c'est-à-dire. Eu vou tentar colocar numa frase para explicar para vocês. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail. J'ai des réunions jusqu'à très tard. C'est-à-dire, je vais arriver à la maison vers 22h. Então, isso quer dizer, eu vou chegar em casa lá pelas 10 horas. É isso. E você também pode usar o c'est-à-dire se você estiver explicando alguma coisa bem técnica mesmo.
Tipo, eu quis explicar isso e tal, isso quer dizer que em detalhes técnicos é assim que vai acontecer, entendeu? Então você pode ver essa palavra com bastante frequência. C'est-à-dire. E também você pode usar quando você não entendeu alguma coisa que alguém está falando, você pode usar esse c'est-à-dire como uma pergunta. Só ele sozinho, assim, como uma pergunta. Igual a gente falou do alors, aquela hora, que você pode usar o alors sozinho como uma pergunta de tentar incitar para saber qual é a conclusão daquela história. O c'est-à-dire é para você incitar que a pessoa explique em detalhes aquilo que ela acabou de dizer. Então, eu tenho um monte de reunião, vou trabalhar muito, nananana. E aí você fala, e aí a pessoa não continua. Ela não explica o que isso tudo que ela acabou de falar significa. E aí você fala, c'est-à-dire? Ou seja, eu quero que você explique melhor o que você está dizendo. Tipo, eu quero que você entre no detalhes do, né, qual que é o ponto que você está querendo chegar, tá? C'est-à-dire? É isso. E, em terceiro lugar, né, a gente tinha 3 palavrinhas aqui de explicação e exemplificação. Em terceiro lugar, a gente tem o en fait, que é nada mais, nada menos que o na verdade. Então, a gente vai ter o uso bem parecido com o uso em português, que é eu estou contando alguma coisa, alguma história, e aí eu dou uma pausa e continuo dizendo, na verdade é assim mesmo que tem que acontecer, tipo assim. Tipo dizendo que, na verdade, as coisas acontecem assim e tá tudo certo, tá? Então, en fait. Ele é geralmente usado no início da frase, igual em português, assim, na verdade é isso e tal. Ele é bem usado, acho que ele é bem mais usado em francês do que o nosso, na verdade, em português. Ele vai ser tipo, a palavra tipo. Às vezes eu quero só fazer uma pausa na frase que eu estou dizendo, e aí eu falo, tipo assim, Então, esse en fait, ele é usado assim também, tipo, usado em toda a frase que você quiser fazer uma pausa para pensar no que é que você vai falar, contar em seguida, você pode usar o en fait. En fait, tipo assim, é isso. Seria uma tradução de na verdade, mas eles usam bastante como se fosse tipo assim, é assim que as coisas vão acontecer. Então, en fait. En fait, às vezes às vezes até começa perguntas assim, tipo, por exemplo, na verdade, hoje a gente vai sair ou não? Sabe? Tipo assim, en fait, on se voit ce soir ou pas? Então é isso. E para terminar a nossa aulinha, a gente tem a organização do discurso. Então, a organização do discurso é como se você estivesse montando uma apresentação que você vai contar de você, enfim. E aí você começa pela palavrinha primeiro, aí depois em segundo você conta, em segundo lugar e tal. E, enfim, essa é a conclusão. E, realmente, para concluir, é isso. Então, a gente tem essas 4 palavrinhas que organizam, digamos assim, a nossa apresentação e o nosso discurso. Então, primeiro, né, quando eu quero contar primeiro, eu posso usar a palavrinha d'abord. D'abord significa... não é, na verdade, a tradução de primeiro, é meio que uma tradução para dizer antes de tudo, o que eu quero dizer é isso. Então, d'abord, voilà, d'abord, que significa antes de tudo, ou primeiro, quando você vai começar um discurso. Então, por exemplo, vou me apresentar, vou falar d'abord, je suis là pour vous présenter ça. Então, eu vou falar, antes de tudo, eu quero dizer que eu estou aqui para apresentar isso para vocês. Então, aí eu vou usar o d'abord, antes de tudo. Em seguida, eu posso usar a palavra primeiramente ou segundamente, né? Que acho que a gente não usa em português, a gente usaria em segundo lugar, em primeiro lugar, em segundo lugar. Que aí seria premièrement, para primeiro lugar, ou primeiramente. Premièrement. E em seguida, em segundamente, que acho que a gente não usa, seria em segundo lugar.
que aí em francês vai ser deuxièmement. Deuxièmement. Que numa tradução literal seria segundamente. Deuxièmement. Então, a gente tem o d'abord, premièrement ou deuxièmement. Tá? E aí a gente vai ter pro enfim, finalmente, quando a gente já tá mais pro fim da história. A gente vai usar enfin, 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 que é, né, esse enfim. E se realmente for o nosso último bloco, a gente quiser concluir, a gente pode usar, né, a palavra. Então, para concluir, é isso. E aí, esse para concluir seria pour conclure, pour conclure, pour conclure. Então, é isso. A gente tem d'abord, premièrement, deuxièmement, enfin e pour conclure. Então, para usar essas 3 palavrinhas, eu vou apresentar o que a gente aprendeu hoje em aula, tá? D'abord, on a commencé par parler des mots alors, donc, puis et ensuite. Deuxièmement, on a révisé un petit peu l'utilisation de ces 4 mots. Et pour conclure, on a passé sur 5 blocs de mots qui sont divisés par conséquence, continuité, opposition, explication e, enfin, pour conclure, l'organisation du discours. É isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido aqui bastante nessa aula. A aula inteira tá aí na descrição desse episódio. E vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!